Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Ô Douglas, e hoje então nós vamos falar sobre exatamente isso, né? Sobre relacionamento entre pessoas, não é? Só isso que, aí. né? Relacionamento aqui nesse caso, especificamente seria para dentro das empresas, né, Douglas? Seria isso mesmo? É isso aí. Nós vamos, né, Welber, trabalhar hoje esse contexto do relacionamento. Eu já trouxe aqui, né, pra gente conversar hoje, então, um conteúdo da palavra de Deus, e o nosso principal desafio aqui é eu ter a habilidade, né, e o discernimento e direção do Espírito para trazer um texto tão complexo como é o texto do livro de Oséias, né, pensando em Antigo Testamento, profeta, né, com uma série de questões em torno desse profeta, mas também uma palavra muito interessante de Deus através do profeta para o povo, né, para o povo de Jerusalém, que precisava restaurar os relacionamentos, né? Então é importante a gente aqui trazer um pouco desse contexto, né? O livro de Oséias é um livro que tem uma linguagem específica entre um Deus que está, como é que eu vou dizer assim, disposto a estabelecer um relacionamento, um convênio com a nação de Israel, por meio de uma narrativa, de uma linguagem matrimonial, por meio de uma expressão que nós vamos encontrar em geral no casamento. Mas eu acredito que o casamento, né, e as famílias, elas trazem muito dessa ideia de relacionamento entre pessoas. Quando eu extrapolo isso para o ambiente do mundo do trabalho, eu posso certamente me apropriar desses ensinamentos, né? Ensinamentos do relacionamento entre um casal, do relacionamento entre pais e filhos e do relacionamento de família, porque isso nos ensina muito a respeito de como nós devemos amar as pessoas dentro do contexto do nosso trabalho. Eu tenho pensado muito sobre uma expressão antiga que se usava, né, dentro das empresas. No passado a gente ouvia muito falar o seguinte: olha, não misture as coisas, o seu problema de casa fica lá da porta para fora. Quando você entrar na porta da empresa, então você precisa apagar isso, tirar isso da sua cabeça, e agora seu foco é aqui, a empresa. E ao longo dos anos a gente tem aprendido e percebido que o ser humano, com raríssimas exceções, tem essa capacidade ou essa habilidade de fazer esse tipo de separação por longos períodos. Eu até consigo, talvez ao longo da semana, passar uma parte do meu tempo fazendo esse tipo de separação. Mas se você está vivendo em casa um problema de um filho doente, grave, de um processo de divórcio, do luto pela perda de um ente querido próximo, naturalmente você não vai conseguir sustentar esse tipo de característica por muito tempo. De modo que a gente tem aprendido que o ser humano ele é integral no seu comportamento, nas suas atitudes, na condução da sua vida, porque Deus nos fez de forma integral. Ou seja, nós precisamos compreender que desenvolver relacionamento com pessoas passará naturalmente pela habilidade de discernir os comportamentos que as pessoas têm naquele contexto em que eu estou me relacionando com ela. E no nosso caso, que queremos trazer esse contexto para o mundo do trabalho, então teremos que observar como aquelas pessoas estão se comportando ali no contexto do mundo do trabalho
com o objetivo de entender se o que está afetando o seu comportamento e fazendo com que ela produza com mais ou menos eficiência, seja algum contexto que está lá do lado de fora, do muro para fora, na sua família, na sua vida pessoal, no seu casamento, com os seus filhos, porque essa separação, ela, quando muito, ela consegue acontecer de forma muito, mas muito curta, por um espaço de tempo muito curto, né? Então, a gente vai ler hoje o livro de Oséias no capítulo 2, vai ser a base da nossa conversa de hoje. E o livro de Oséias, então, ele acontece, né? O profeta Oséias é levantado por Deus ali mais ou menos 750 a.C., lá no Reino do Norte, né? Os reinos já estavam divididos e Oséias é levantado para falar com o povo de Israel a respeito daquilo que Deus estava sentindo, né? Então, para mim, o texto é bastante apropriado porque fala do sentimento do coração de Deus a respeito das traições, da falta de relacionamento, da falta de intimidade, da falta de compromisso que o povo tinha com o Deus que se coloca à disposição o tempo todo de estabelecer um relacionamento de intimidade com o seu povo. O livro faz referência ao futuro, né? Falando sobre o Messias, falando sobre o papel redentor que Deus haveria de trazer de forma definitiva no futuro breve, né? Ali 750 anos aproximadamente depois, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, é um livro bastante denso e, em certa medida, bastante complexo, mas o capítulo 2 vai nos dar uma dimensão razoavelmente clara, né? De como Deus quer se relacionar conosco e como Ele espera que nós construamos relações com pessoas. Então, bora para o texto. O texto começa assim, versículo 1. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Deus está falando através do profeta e está dando uma mensagem para o povo, dizendo: olha, vocês estão aí cada um interessado na sua própria vida. Chamem os seus irmãos de meu povo, ou seja, identidade de povo, identidade de comunidade, identidade de nação. Chamem as suas irmãs, minhas amadas. A gente só usa esse tipo de expressão quando a gente se importa com o outro. Dificilmente você vai usar esse tipo de expressão com alguém que você não se importa. E ele continua transmitindo a mensagem de Deus para o povo, dizendo no versículo 2, repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela é minha mulher. E aí lembra que esse contexto é Deus falando, usando uma linguagem matrimonial, ok? Então não vamos perder isso de vista. Pois ela é minha mulher e eu não sou seu marido. Ora, o que Deus está dizendo do meu ponto de vista, Israel, você é minha esposa. Do seu ponto de vista, eu não sou o seu marido. Você escolheu me trair deliberadamente. Ele continua: retire ela do rosto a aparência adúltera e do meio dos seus seios a infidelidade. Ele está usando a linguagem do relacionamento conjugal para dizer: olha, eu me esforço, eu quero ser o marido que você precisa, eu quero estabelecer com você um relacionamento seguro e de profundidade, mas o tempo todo você me trai, o tempo todo você vira as costas para mim, puxa o meu tapete, dá atenção e foco para outros deuses e você não quer se relacionar comigo. Ele continua dizendo: do contrário, eu a deixaria nua como no dia em que nasceu. Eu farei dela um deserto. Eu a transformarei em terra ressequida e a matarei de sede.
Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite, bebida. Por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros e eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Deus está trazendo aqui uma linguagem de alguém que está enciumado porque quer um relacionamento saudável, um relacionamento fiel, de compromisso, e dizendo: olha, se você não vai gerar esse tipo de relacionamento comigo, ok, eu também vou tomar as minhas providências e você vai seguir as suas escolhas, né? No Antigo Testamento a gente vai ver esse tempo todo Deus permitindo que o povo faça as suas escolhas, mas Deus escolhe as consequências. O povo escolhe se quer ser fiel ou seguir os seus pecados, mas Deus escolhe a penalidade e as consequências. E o que Deus está falando aqui é exatamente isso. Olha, eu quero ter um relacionamento pessoal com você. Eu quero ter um estilo de vida de intimidade, de fidelidade e de confiança. Mas você sempre escolhe desviar, você sempre escolhe dar atenção, foco, dar o seu melhor, a sua vida para outros e viver em traição comigo. Continua, então, Deus falando: olha, você faz a escolha do seu pecado, mas a consequência é que eu bloquearei o caminho dela, da nação de Israel, ou seja, da esposa, com espinheiros, e eu cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Deus está tentando dizer e criando uma circunstância em que, ainda que o povo escolha o seu pecado, ainda que Deus escolha a penalidade, que Deus escolha o castigo, o Senhor faz isso para restabelecer o relacionamento. Deus quer restabelecer o relacionamento. Deus está disposto a desenvolver um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal. E ele continua, versículo 9: por isso levarei o meu trigo quando ele ficar maduro e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que sirvam para cobrir a sua nudez. Agora, pois, vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Deus está muito, mas muito interessado em desenvolver um relacionamento com a nação de Israel, o povo que ele escolheu para si como nação escolhida para desenvolver esse nível de relacionamento pessoal. E ele vai continuar trabalhando, né, essa ideia de você escolhe o seu pecado, mas eu escolho a penalidade. E ele vai falando sobre a penalidade. Ele está usando o profeta para exortar aquele a quem ele ama, aquelas pessoas com quem ele quer desenvolver relacionamento pessoal, para que haja a oportunidade de haver arrependimento e para que haja retorno ao relacionamento. Ele continua dizendo, né, 14, versículo 14: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declarou o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. O Senhor está falando aqui de uma restauração tal, de um modelo de restauração tal, que vai fazer com que haja intimidade, relacionamento íntimo. Porque relacionamento entre pessoas não pode ser uma relação superficial. Quando nós estabelecemos uma relação
à distância, superficial, onde eu não dou espaço para o outro me conhecer e o outro não dá espaço para eu conhecê-lo, o que acontece é que na primeira oportunidade a relação vai ser quebrada, seja por uma traição, seja por uma outra prioridade, seja porque alguém fez escolhas que fazem com que as relações sejam quebradas. E o Senhor está dizendo, olha, se você ouvir a minha voz, eu estou aqui pronto, de braços abertos, para restaurar confiança, para restaurar relações profundas, estabelecer novos alicerces. Versículo 19, ele diz, eu me casarei com você para sempre. Ou seja, eu assumo um compromisso de fidelidade contigo. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu fico pensando se esse tipo de compromisso for trazido para os nossos relacionamentos pessoais, no nosso ambiente de trabalho, onde um colega com o outro faz um pacto, uma aliança, de que vai haver uma relação de justiça e retidão, de amor e compaixão, eu fico imaginando o efeito que isso vai produzir no dia a dia da empresa, no desenvolvimento dos projetos, no nosso trabalho de construir, né, coletividade na nossa empresa, desenvolver uma cultura, implantar um modelo novo de trabalho, ou seja, todas as frentes que nós precisamos, superar uma dificuldade no processo fabril, no chão de fábrica, ter esse tipo de dinâmica de apoio lá no ponto de venda. Eu fico imaginando os efeitos de um relacionamento com essa característica que a gente observa aqui, né? Ele continua dizendo, 20, me casarei com vocês com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra. O Senhor está dizendo, olha, na hora que a gente estabelecer uma relação aonde haja fidelidade, aonde haja compromisso, aonde a gente possa trabalhar justiça, retidão, amor, compaixão, eu vou declarar no céu e o céu vai declarar na terra. E a terra responderá com produção, cereal, vinho, azeite. E eles responderão a Jezreel, eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquele que chamei não amada. Antes, né? Deus está dizendo, olha, antes eu chamei você de não amada, mas agora eu tratarei você com amor. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Essa dinâmica incrível que a gente encontra aqui de Deus através do profeta, estabelecendo essa relação, querendo criar essa relação com o povo de Israel, nos mostra ou nos dá a possibilidade de estabelecer um paralelo na vida corporativa, porque lá há uma expectativa implícita de que as pessoas não sejam tão íntimas assim. Mas, na minha opinião, isso é bem diferente. Eu creio fortemente que as pessoas precisam de um relacionamento saudável, próximo e comprometido umas com as outras. Em todos os lugares, principalmente ou incluindo o trabalho. A gente passa 8 horas do nosso dia, 10, 12 horas, 15 horas, junto com essas pessoas no ambiente de trabalho. Eu não estou afirmando aqui que todas as pessoas vão frequentar a casa umas das outras. Mas o que eu estou afirmando é que nós precisamos nos importar uns com os outros, a ponto de haver um sincero engajamento na nossa vida, uns com os outros. O ambiente de trabalho tem a demanda da produtividade, da entrega, dos compromissos assumidos, mas não precisa ser utilitarista. Esse lugar não precisa ser um lugar onde eu uso os outros. Ele não precisa ser uma relação quase promíscua, como estava acontecendo com Israel e os outros povos, os outros deuses, em que um usa o outro para chegar a algum lugar ou para cumprir as suas metas e obrigações. Nós, como cristãos,
podemos e devemos buscar uma relação de colaboração e de cumplicidade, uma forma saudável de nos comprometermos uns com os outros. Assim como o profeta relatou o que Deus esperava viver com o seu povo, não com traição e prostituição, mas com uma relação saudável de cumplicidade, colaboração e entregas coletivas. E com isso, Welber, eu finalizo aqui esse tempo, trazendo aqui para nossa pauta essa ideia, né, ou esse paralelismo de quando nós valorizamos relações saudáveis, quando nós cremos na cumplicidade, há uma resposta do céu para a terra. Quando nós agimos com justiça e equidade, quando nós agimos com alegria e cumplicidade, há uma resposta do céu para a terra. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou inventando. Muitas vezes a gente quer respostas do céu para a terra, mas nós estamos agindo, puxando o tapete das pessoas. Muito e o bem. Senhor nos chama a um processo de cumplicidade, né? De cuidar uns dos outros. Maravilha, me perdoe, Douglas, eu achei que você tinha concluído. Olha, são 10 horas e 37 minutinhos. Lembrando a você que está ouvindo a gente que você pode também participar desse bate-papo aqui. Olha, 11-9-3003-0316, esse é o nosso WhatsApp. Se você está ouvindo a gente pelo aplicativo, aí você vai através do nosso aplicativo, você vai clicar lá no ícone do WhatsApp, que você já cai aqui e já pode mandar o teu recado para a tua pergunta, o teu comentário, enfim, aqui para o Dongley, tá bom? Hoje ele está falando sobre relacionamento entre pessoas. E Dongley, a primeira pergunta que eu tenho aqui para você é a seguinte: existe diferença entre liderar e relacionar? Existe um vínculo íntimo sobre isso, né? Sim. Se o líder é aquele cara que influencia as pessoas para fazer coisas extraordinárias, se o líder é aquele cara que vai levar pessoas a alcançarem objetivos, se o líder é aquele cara que vai ser o exemplo para as pessoas, é impossível fazer isso sem que você se relacione com elas. Aí, o que eu quero talvez aqui fazer uma pequena distinção é que nós os latinos, acreditamos que se relacionar com pessoas tem a ver com viver abraçado, beijando, pegando, né? Almoçando todo dia junto, indo na casa toda semana. E talvez esse estereótipo nos prejudique, nos penalize, para que a gente compreenda que quando nós estamos falando de relacionamento no contexto do trabalho, ele até pode se desencadear em alguns casos, talvez poucos casos, em que algumas pessoas ficarão íntimas umas das outras. Isso não tem nada de mais e nem nada de errado. O problema é quando nós acreditamos ou que todos têm que ser íntimos de todos, ou que ninguém pode ser íntimo de ninguém. E aí nós estamos nos dois extremos da ideia equivocada de relacionamento no mundo do trabalho. O que nós precisamos é de uma jornada por aqui, de um lado para o outro. Se você está no extremo em que você precisa ser amigo de todo mundo precisa frequentar a sua casa, talvez você precise andar na linha do tempo para mais para o centro, em que algumas pessoas até se tornarão meus amigos e frequentarão a minha casa, e outros eu vou ter um relacionamento profissional no ambiente de trabalho, vou me interessar pela pessoa, vou querer saber como é que anda a vida dela, vou me importar se tem alguém da família que está doente, mas ela talvez nunca vá chegar ao ponto de frequentar a minha casa e as famílias serem amigas íntimas. E do outro lado, se eu tenho o cara que está aqui no ambiente em que ninguém pode se relacionar,
que isso não é coisa para o mundo do trabalho, você também tem que andar aqui um pouquinho mais para o centro e entender que, vivendo tantas horas juntos com alguém, é impossível não ter o mínimo de empatia pela vida das pessoas, particularmente se você é cristão. Eu até entenderia alguém que não é cristão e que tem um comportamento um pouco mais distante. Mas um cristão, mesmo aqueles cujo temperamento, mesmo aqueles cuja característica comportamental é de ser um pouquinho mais frio, um pouquinho mais distante, né? Porque tem, e a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mesmo esses precisam e podem estabelecer vínculos um pouco mais próximos com pessoas que estão ali no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, alguém que é mais restrito, mais fechado, talvez desenvolva um pouco mais de relacionamento com o seu colega ali vizinho de mesa, com o seu subordinado, com o seu chefe, né? Vai desenvolver o relacionamento com um grupo menor de pessoas. Não vai ser tão não vai ser aquela pessoa tão dada que chega no ambiente de trabalho, trouxe pão de queijo para todo mundo, trouxe uma bolacha. Não vai ser provavelmente aquela pessoa que vai na mesa, de mesa em mesa, dando um abraço nas pessoas. Mas tudo bem, não é sobre isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando aqui é sobre como é possível que alguém, desde esse mais extremo introspectivo até aquele mais extremo extrovertido, como que eles vão viver 10, 12, 15 horas no ambiente de trabalho e não vão ter absolutamente nenhuma relação com ninguém? Isso é falta de compromisso com o evangelho. Por quê? Porque o evangelho das boas novas é, no mínimo, a melhor notícia que você tem para contar para alguém. Então, se você não tem relacionamentos mínimos com alguém para contar para essa pessoa a respeito das boas novas, talvez você precise desenvolver, né? Alguém precisa trabalhar aí na sua vida um pouco dessa história do amor cristão, né? Porque o evangelho das boas novas nos foi contado por alguém para que a gente continuasse contando e, com isso, cumprindo a grande comissão que Jesus nos convocou para fazer. Ele não nos convidou, recebemos uma convocação, de modo que se relacionar com pessoas é o mínimo que eu vou fazer para estabelecer a possibilidade de compartilhar as boas novas. E no limite, vai ter aquele que vai chamar para o churrasco na casa, para o batizado do filho, para apresentar o filho na igreja, para ir para o culto, para ir para a célula, para o pequeno grupo, né? Vai ter a galera que é mais, né? Vai ter o cara que vai chamar para almoçar todo dia, né? Vai ter aquele que dá carona, mas não importa em que espectro do relacionamento você está, mais extrovertido ou mais introvertido, mas é importante que você abra o seu coração para estabelecer vínculos com pessoas que vão ouvir a boa nova do evangelho, e assim como Israel teve a oportunidade de ouvir através do profeta de que Deus estava totalmente interessado em ministrar naquele lugar uma transformação no sistema de relacionamentos, para que ele desse um comando no céu e o céu comandasse a terra, nós precisamos entender que através desses relacionamentos o céu vai comandar a terra e vai ministrar na vida dessas pessoas. Então nós precisamos dessa compreensão. Então, se você que é líder não estabelece relacionamentos com os seus liderados, tem alguma coisa errada, né? Papel de liderança é papel de relacionamento. Eu preciso usar esse relacionamento para construir as pontes para o desenvolvimento dessas pessoas, para o desenvolvimento das tarefas, para o desenvolvimento dos meus objetivos e metas. Mas também
para o desenvolvimento da compreensão das boas novas do Evangelho. É assim que a gente consegue transformar o nosso negócio e o nosso trabalho no nosso ministério. Fomos chamados e vocacionados para atuar no mundo do trabalho. E agora, se você não faz relacionamentos, como que vai desenvolver o seu chamado, a sua vocação e o seu ministério? É difícil, não consigo enxergar uma outra maneira, não consigo ver uma forma de você ter uma atividade ministerial sem relacionamento. Esse é um tema importante. Então, se você que nos ouve tem muita dificuldade de relacionamento, comece a orar especificamente por isso. Comece a falar com Deus. Deus, eu tenho essa dificuldade. Libera aí sobre a minha vida a capacidade de me relacionar com pessoas, porque eu estou entendendo que a minha vocação, meu chamado no mundo do trabalho é lidar com pessoas. E eu preciso estabelecer esses relacionamentos para que haja espaço para compartilhar as boas novas, além de gerar espaço para eu obter melhores resultados no meu processo de trabalho. Procure ajuda, vai conversar com o líder, do seu ministério, o pastor da sua igreja, vai conversar, talvez no limite precise de um processo terapêutico, vai conversar com um psicólogo, para entender que bloqueios são esses, que barreiras são essas que te impedem de, como líder, se estabelecer relacionamento com pessoas. O que não pode é ficar sentado, parado, achando que isso é normal, e certamente não é normal. Nós vemos aqui a história de restabelecimento do relacionamento de Deus com o povo de Israel, na fala do profeta, usado por Deus para ministrar ali na vida daquela nação, e perfeitamente cabível para nós hoje. Maravilha. Dongley, o pastor Luzimar Tavares, lá em Araguaína, em Tocantins, ele disse assim: o cuidado é sempre importante no círculo de trabalho. Devemos sempre orar pelos nossos amigos de trabalho e patrões. É o comentário dele aí. Muito bom, exatamente isso, Eu diria que esticando um pouquinho mais, o comentário dele, e botando um pouquinho mais de tempero nessa fala, é nosso compromisso, quando pensamos na nossa vocação e chamado, é nosso compromisso nos preocuparmos com a eternidade dessas pessoas. É nosso compromisso levá-las a terem o direito, a compreenderem o direito, através da palavra, através da nossa vida, do evangelho vivo que somos nós, fazer com que elas percebam que vale a pena dar ouvidos à pregação, e o Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas nós temos a responsabilidade de anunciar, para que essas pessoas saibam. Eu não sei como fazer isso se não for estabelecendo um relacionamento, Então, além de orar por elas, talvez tenha que jejuar, talvez no limite você precise fazer ali um combinado com Deus. Senhor, vou jejuar por essa vida. Ontem recebi uma ligação de uma das sócias de uma empresa que eu acompanho, e ela falou: Dongley do céu, descobri que a menina que trabalha aqui comigo está envolvida com Umbanda e tal. E eu falei para ela: uau, que legal, e o que você vai fazer com isso? Ela falou: tô te ligando porque eu não sei. Eu falei: então bora, o que nós vamos fazer com isso? Jejuar e orar, porque se o Senhor levou ela até aí, permitiu que ela passasse na sua mão, é porque Ele tem um projeto especial para a sua vida e para a vida dela. O que vai acontecer? Não sei, mas o primeiro passo agora é você entender que você está numa batalha. E porque você está numa batalha, talvez agora você precise de disciplinas espirituais. Essa é uma empresa de meia dúzia de pessoas. Imagine empresas maiores que tem 50, 100, 1000, 2000. Deve ter centenas de pessoas longe de Jesus. Faz alguma diferença ali ser uma pessoa ou ser 50 pessoas?
você precisa se comprometer por elas todos os dias. E se você é o líder dessa pessoa, ainda mais você tem a responsabilidade de liderá-la também no mundo espiritual. Então o que eu faço agora? Dobra o seu joelho, jejua, pede a Deus direção e oportunidade e ministra na vida dela. A responsabilidade de convencer do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Seu papel é ministrar e o resto o Espírito Santo vai fazer. Muito bem. A próxima pergunta aqui, Dongley, é a seguinte: será que a máxima não misture coisas pessoais com trabalho é uma boa decisão e promove um bom ambiente de trabalho? Olha, eu vou te falar, cara, a real é que eu não sei, eu amo tanto as pessoas, Welber, que assim, quando alguém me diz não misture as coisas, a minha tendência a minha primeira tendência é tentar provocar, né, se o cara é crente, se é um empresário cristão, um líder cristão, é tentar provocá-lo da seguinte maneira: cara, já pensou se Jesus não misturasse as coisas? Já pensou se Deus não misturasse demais as coisas? Cara, eu sentado na cadeira de Deus, eu já tinha dado um basta. Acabou, chega de brincadeira. Vai lá, segue sua vida, vai pra frente e deixa que eu vou começar aqui tudo de novo com outro povo, em outro planeta, sei lá onde, né? Mas graças a Deus, eu não sou Deus, né? Deus é fantástico quando não dá para nós o poder e a capacidade de nos comportarmos como Deus, porque a gente seria muito ruim. Então, minha primeira tendência é falar: cara, o que seria de mim se Jesus pensasse, não vou misturar com esses pecadores? Quando eu penso isso, as pessoas falam assim: não, mas isso aí tem a ver com a igreja. Eu falo: a ver com a igreja? Qual igreja? Deus está se relacionando e resgatando o relacionamento com a humanidade desde Gênesis 3. Estamos aqui, acabamos de ler um texto do Velho Testamento, 750 anos antes de Jesus. Então, o que isso tem a ver com a igreja? A igreja foi a estratégia de Jesus de manter o corpo de Cristo reunido para que houvesse a ministração de uma parte na outra, né? O corpo bem ajustado, entre muitas outras coisas que a igreja tem responsabilidade de fazer. Mas esse assunto de se relacionar e de manter vínculo com pessoas é assunto do Gênesis, não é assunto do Novo Testamento, não é assunto de Romanos, não é assunto de João. Esse assunto é assunto do Gênesis. Então, talvez, né, quando alguém pensa dessa forma, não misture coisas pessoais com trabalho, né? Talvez ela esteja talvez desatenta, vou usar essa palavra que eu acho que é melhor, desatenta com esses ensinamentos e princípios bíblicos. Um pouco de desatenção e nós nos desviamos do alvo. Um pouco de secularismo, um pouco de dicotomia e nós perdemos completamente a visão do alvo. O nosso principal desafio, quando nós lidamos com esse assunto, é como que eu não permito secularização na minha vida cristã. Porque quando eu faço esse tipo de dicotomia, eu estabeleço na minha relação com o meu próximo uma relação meramente de interesse.
uma relação talvez utilitarista, né? Ou seja, você serve a um propósito, acabou, valeu, segue sua vida, eu sigo a minha. Mas essa não é a ideia central do evangelho e tampouco a ideia central do cristianismo. A gente precisa enxergar essa condição, né, do cristianismo como fundamento do nosso chamado e vocação no mundo do trabalho. E aí, eu acho que o ambiente de trabalho, ele é muito melhor quanto melhor eu compreendo as pessoas. Talvez um desavisado possa estar escutando isso e dizendo, então o Dongley está falando que eu preciso fazer tudo para agradar todo mundo. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que se importar com pessoas é importante. E significa que talvez você precise mudar um pouco do ambiente de trabalho. Talvez você precise dar ferramentas adequadas para sua equipe trabalhar. Talvez você tenha que investir melhor nos salários que você paga para elas. Talvez você tenha que gastar tempo ouvindo elas. Talvez o seu problema não tenha nada a ver com infraestrutura. O local é fantástico, mas tem a ver com o ambiente, porque é uma cultura tóxica, é uma cultura de competição desleal, é uma cultura onde as pessoas investem e incentivam umas a puxar o tapete das outras. É uma cultura de falta de respeito, de modo que talvez, Welber, a realidade dos fatos é que muitas vezes não tem quase nada a ver com dinheiro ou com estrutura. Na maioria das vezes tem a ver com comportamento, tem a ver com atitude, com a forma como eu lido com as pessoas, com o respeito que eu emprego para elas. E aí, só tem um jeito de eu fazer isso, é conhecendo e me importando. Aí eu consigo fazer, tanto ser generoso e entregar aquilo que o reino de Deus deve entregar em qualquer lugar onde ele esteja presente, como eu posso entregar as exigências que o mundo empresarial demandam de nós. Metas, objetivos, resultado, tudo isso são coisas que o mundo empresarial exige de nós. E nós não estamos aqui para abrir mão disso. Mas nós podemos fazer isso de forma bastante combinada, bastante integrada, sem nenhuma dificuldade. Muito bem, Dongley, agora são 10h58. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Márcia Pedroso, ela está lá em Balneário Arroio do Silva, em Santa Catarina, e ela está dizendo assim, existe a pergunta, peraí, Dongley, que ela mandou mais uma outra perguntinha aqui, ela está dizendo o seguinte, existe fases para um relacionamento? Aí ela mandou aqui também, nossa, que alívio ouvir o pastor falar que é bíblico ter amizades no trabalho, pois sempre fui julgada por misturar as coisas, ela botou entre aspas aí, diziam que eu não posso querer ter amigas no trabalho, que isso é muita inocência da minha parte, obrigada. E aí a pergunta dela é essa daí, existe fases para um relacionamento? Perfeito, Márcia, obrigado pela pergunta, porque isso dá a oportunidade da gente tratar um lado da parte dos relacionamentos. Assim como na vida, você não conhece uma pessoa hoje e amanhã você dá a senha da conta para ela. Por que nesse tipo de coisa a gente é zeloso e na hora de fazer relacionamento com pessoas a gente quer ser totalmente despreocupado, né? Então sim, existem fases no relacionamento. Um relacionamento se constrói em etapas. Primeiro você vai conhecer, depois você vai ganhar um nível de confiança, depois você vai ganhar outro nível de confiança e vai chegar um ponto no tempo que você vai ganhar um nível de confiança bastante maior. E talvez para cada etapa dessa do nível de confiança você tenha uma entrega de relacionamento a dar. Então, sim, existem etapas no relacionamento que constroem intimidade mais profunda do que no começo do relacionamento. E Márcia, assim, muita gente, e é importante aqui, eu quero ser zeloso nessa resposta,
muita gente confunde as relações de amizade no trabalho com licença para errar, né? Então, tem muitas pessoas que querem a amizade de alguém para, na hora que ela cometer um erro, ela poder ir lá e falar: puxa, me desculpa, né? Eu errei, mas ela não está mudando em nada, não está se procurando em crescer, não está se preocupando em aprender mais para errar menos. E talvez nesse ponto nós tenhamos que agir de forma zelosa e cuidadosa nessa regra de desenvolvimento do relacionamento. Então, não entre, Márcia, assim, tipo de cabeça no primeiro dia. Vai construindo degrau por degrau até o ponto que você vai chegar a poder convidar essa pessoa para frequentar a sua casa, né? Mas não é no primeiro dia, isso é um risco. E aí a gente vai dosar essa régua, obviamente, de acordo com cada contexto, cada tipo de lugar onde eu estou envolvido, cada lugar, ambiente de trabalho, vai fazer com que essa régua seja mais longa ou mais curta. Mas, sem dúvida nenhuma, é importante ter um pouco de cuidado quando você vai se entregar a esse relacionamento, para que haja um mínimo de confiança, de patamar de confiança. E assim você vai dando um pouco mais de espaço. Você não vai contar um segredo da sua casa, de família, para alguém que você encontrou pela primeira vez. Você não vai pedir um conselho para alguém que você ainda não viu funcionando na prática, né? E esse é o tipo de coisa que eu consideraria prudente no mundo do trabalho. Muito bem, então vamos lá, Dongley, tem mais uma pergunta aqui para você, e a pergunta é a seguinte: as pessoas são o centro dos seus negócios, ou elas não se importam apenas com o resultado delas? Acho que é isso a pergunta que foi. Legal, deixa eu ver se eu entendi, eu acho que é isso, né? Ou seja, as pessoas, ou seja, o funcionário, a equipe, são o centro do negócio, ou elas não importam para nada, ou seja, o negócio está acima das pessoas e, teoricamente, quem está, o dono, o líder, só está preocupado com o resultado que elas podem produzir. Se eu entendi bem, acho que e vou por esse caminho aí. Bom, não vai ser incomum a gente encontrar líderes que só se importam com o resultado que elas produzem. E por isso, muito facilmente, mandam embora alguém que não está dando resultado. E nem sequer gasta 1 minuto de tempo para tentar descobrir por que ela não está dando resultado. Então, eu não estou dizendo que a gente deve passar a vida toda retendo alguém que não dá resultado. Eu só estou dizendo que um bom líder precisa entender por que alguém não está dando resultado antes de tomar a decisão de mandar alguém embora. Assim ela está sendo justa, e justiça é um princípio do reino de Deus. Então, não estou dando resultado, ok, o que está acontecendo para não dar o resultado? Falta alguma ferramenta? Falta algum treinamento? A pessoa é indisciplinada? A pessoa não está comprometida? E aí, após esse tipo de avaliação, você vai decidir se anda uma milha a mais e entrega os recursos para ela poder avançar, ou se você toma a decisão de retirar essa empresa do grupo, essa pessoa do grupo, porque ela não está engajada com a causa da empresa, né? Então, a dinâmica é que muitos líderes estão bem interessados na entrega e no resultado, e menos interessados nos problemas ou naquilo que está gerando a falta de resultado. Mas nós, como líderes cristãos, precisamos nos importar com o processo inteiro, desde o porquê ela não está dando resultado até tentar fazer com que essa pessoa dê resultado na nossa empresa ou que ela vá para o mercado tentar dar resultado em outra empresa. Mas é nossa responsabilidade pensar em como nós podemos reverter esse quadro. Muito bem, a Márcia está agradecendo aqui pelas respostas, Dongley, e o Luzimar, lá de Araguaína, ele mandou aqui uma breve ilustração e pediu para que nós pudéssemos trazer aqui para você. Ele está dizendo o seguinte:
Um homem trabalhava em um grande frigorífico. Ele era uma pessoa muito prestativa. Todos os dias ele falava com todos. Um dia ele ficou trancado na câmara fria. Na saída, o porteiro percebeu que ele não saiu da empresa. Desconfiou e foi no local de trabalho daquele irmão, e chegando lá, crente, até para contar a história, bota bom no meio, né? Daquele irmão, e chegando lá encontrou trancado. Ele disse: eu sabia que algo havia acontecido com você. Então, ele fez essa ilustração aí para no tocante a relacionamento, né? É isso, né? A gente precisa decidir se pessoas importam ou não. Se pessoas importam, você tá com o primeiro passo, né? Para entender o amor de Cristo por você em primeiro lugar, e depois a missão que Jesus nos comissionou a fazer, que é, né, alcançar pessoas e ministrar as boas novas do reino. E compreendendo isso e entendendo que o meu trabalho é uma plataforma em que Deus me colocou, assim como o rádio é uma plataforma, o campo missionário, a igreja local é uma estratégia de Deus, lá no ministério, no trabalho também, né? O Senhor nos chamou para usarmos de estratégia ou dessa plataforma para ministrar o coração das pessoas. Muito bem, são 11h07, Dongley. Da minha parte aqui, as minhas perguntas já foram, né? Se você tiver mais alguma coisa aí, quiser acrescentar no assunto de hoje, fica à vontade. Não, vamos continuar esse tema semana que vem, Welber. Então, já adiantando aqui, né? O tema de relacionamento com pessoas é tão importante que ele está aqui. Nós vamos ter 2 semanas falando sobre esse assunto. Legal. E na semana que vem, então, a gente vai trazer uma outra faceta dessa questão do relacionamento com pessoas. Você que nos acompanhou hoje, né? Volta aqui semana que vem e avise aí para as pessoas que você conhece, compartilhe o endereço da rádio, né? Convide outras pessoas para participar com a gente, porque é sempre um privilégio a gente estar aqui compartilhando esses conteúdos da palavra de Deus que ministram ao nosso coração para que a gente aplique, né, nas nossas empresas aonde fomos chamados e vocacionados a cumprir o nosso ministério. Maravilha. Dongley, obrigado, querido, mais uma vez pela tua participação. Terça-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta aí com mais uma edição do nosso Movimento Elo Empreendedorismo Conectado aqui na rede com Dongley Martins, diretamente, provavelmente, de Curitiba. Deus te abençoe, boa semana. Valeu, meu amigo, semana abençoada aí para você e para todo mundo que nos acompanha aí nesse período e que vai nos ouvir depois aí em uma das plataformas. Forte abraço. Elo, empreendedorismo na rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.